Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos conhecer aqui duas UPS para cargas críticas, duas grandes no breaks, né? Esse aqui é um Vertiv EXM de 100K. Ele está, na verdade, com 60K de potência, porque como ele é modular, você vai adicionando os modos de potência. Aqui a gente tem o display dele. Eu deixei o áudio inicial aí do barulho que a máquina faz, para vocês terem uma ideia. Mas aí para eu poder falar aqui, eu tive que tirar o áudio da máquina, né? Aqui tem por dentro tem um painel aqui, atrás das chapas pretas ficam aqui os bornes de conexão. Aqui antes de conectar ela estava aberta, eu tirei uma foto, então ali você pode ver os bornes, a parte de cima toda é borne de conexão, os barramentos, né? Aqui é a chave estática dela, onde a gente tem ali a placa de comunicação, aqui a conexão dos contatos secos, dos disjuntores, do bypass, que a gente já vai ver. E aqui embaixo é modo de potência. Tem muita poeira já nessa UPS aqui, que está entrando aqui para os ventiladores. O ideal é essas UPS ficarem sempre em ambientes climatizados com ar de precisão de temperatura e umidade. Aqui ela não está no data center, essa aqui está para atender um prédio de 15 andares, então cada andar tem dois suítes de 48 portas com PoE e mais uma central de atendimento com 50 computadores. Certo? Aqui estou fechando a tampa dela. Ela tem um filtro aqui na parte da frente, que é uma esponja que segura bastante a poeira. E na revisão periódica aí o pessoal vai dar uma limpada nesse filtro aí. Aqui está o display dessa máquina então, é um display bem amplo que mostra bastante informação e tem também aqui em cima está load on inverter e está a operação normal dela. Qualquer problema nela, ela vai mudar para vermelho, colocar alerta aí, vai emitir bip, vai enviar e-mail, vai acionar a empresa tudo automaticamente. Esse aqui é um display touchscreen, onde eu tenho aqui, por exemplo, ali a carga da UPS em percentual. Ali tem a corrente de entrada, de saída no bypass e tem aqui também a capacidade da bateria que está em 100% e dura ali 34 minutos. Eu posso ver maiores informações aqui clicando ali do lado. Ali tem a tensão da bateria, por exemplo, que é 324 volts. A gente vai ver depois também aqui o banco de baterias, que fica em outra sala. Aqui a tensão no bypass, tensão da entrada, tensões correntes, né? A potência também. A gente tem tudo aqui bem especificado. A gente pode ver tudo isso aqui, todas as informações a gente pode ver também, né, pela interface web dela e pelo monitoramento que você tem com o LibreNMS, com os ABICs ou Nagios também. Aqui para entrar na configuração eu tenho que digitar uma senha, clicar lá no cadeadinho, aí eu digito uma senha aqui. E aí aparece aqui em cima uma opção Operate ali, do lado de Status, Operate. E aqui eu consigo fazer alguma operação, coisa simples, como silenciar alertas, ligar ou desligar o inversor, certo? Isso é para desligar o OPS eu preciso desligar o inversor antes de chavear o bypass, vou explicar melhor depois essa transferência. Certo? E a maior parte das configurações nessa UPS é feita com o software do pessoal autorizado da VET que faz a manutenção. Aqui eu tenho, por exemplo, a parte de baixo que é a bateria, tem o disjuntor de baterias ali, que fica lá no rack de baterias, e ele tem contato seco, que vai abrir aqui se eu abrir lá o disjuntor. Aqui está o inversor, como eles são online e dupla conversão, repare ali que ele transfere de AC para DC e DC para C. Em cima ali a chave estática, que eu posso, quando eu desligo o inversor, ele passa para a chave estática. Aqui está mostrando o caminho que a energia está fazendo, ó, passando pelo inversor e indo para a saída e alimentando a bateria também. Aqui em cima eu tenho lá o disjuntor do bypass manual, que fica no rack aqui do lado. E quando eu desligar o PS, eu posso chavear esse bypass para eliminar o PS do circuito. Tá? Só que antes disso eu tenho que desligar o inversor para acionar a chave estática do PS para ela ficar com a saída na mesma tensão. Senão pode dar um curto na saída aí. Aqui do lado então fica o rack de bypass, é um quadro de 40 centímetros de largura aqui.
Ele é mais estreito, mas cabe direitinho porque é só um bypass com 3 disjuntores. Aqui em cima o pessoal fez tipo um telhadinho ali porque estava pingando água. Essa UPS aqui, ela foi atingida pela enchente, depois eu vou falar mais sobre isso também. A enchente aqui de Porto Alegre, porque ela ficava no subsolo, e agora ela foi reinstalada aqui nesse andar mais alto, onde não teria período de água, né? Mas aí começou a vazar a água do ar-condicionado aqui em cima dela. Aqui tem o disjuntor da entrada, o disjuntor do bypass manual. Esses, quando acionar um desses disjuntores ou desligar eles, vai aparecer ali na telinha da UPS, porque eles têm o contato seco ali. Na verdade, essa chave rotativa aqui, que é um disjuntor também, ele deveria ter um cadeado aqui, para evitar de uma pessoa chegar aqui e fazer esse chaveamento sem desligar o inversor da UPS. Aqui está o quadro de cargas, então, a saída da UPS entra aqui nesse quadro de cargas. E aqui nós temos vários circuitos, um para cada andar do prédio. Repare que nos cabos ali ainda tem um pouco de barro da enchente, porque esses cabos vieram lá do subsolo e foram reutilizados aqui. O quadro de cargas foi todo substituído. Tá bem bacana, bem montado esse quadro aqui com um barramento ali bem colorido. Aqui está o rack da UPS, então, o rack de baterias da UPS. Ele fica numa sala separada, tem ar-condicionado para ela, para manter a temperatura ideal das baterias. Aqui, por conta de ter um peso muito grande, esse rack de baterias, eles colocaram um reforço aqui na estrutura, porque o pessoal da engenharia acreditou que a laje poderia não aguentar. Então, eles colocaram um reforço, umas chapas de aço aqui, porque nesse rack de baterias são 24 baterias de 30 quilos, isso aí dá 720 quilos, mais o peso do rack, então chega a dar uns 800 quilos aí. E isso poderia causar algum problema na laje desse andar aqui. Esse aqui está o disjuntor DC, então, da ABB, de excelente qualidade. Ele tem também aqui um sensor de temperatura, porque como esse rack foi instalado em uma sala separada, é interessante monitorar a temperatura desse rack para manter as baterias aí na temperatura ideal, que é cerca de 25 graus, né? Uma temperatura muito alta vai reduzir o tempo de vida útil das baterias. Então é sempre interessante ter esse monitoramento. Aqui são, como eu já falei, são 24 baterias, elas são todas ligadas em série e tem um tap central também que vai lá para o OPS. Então são 3 cabos DC e mais o aterramento que vai lá para o OPS. Ela fica distante aqui uns 15 metros ali da UPS. O ideal seria ficar do lado, como era antigamente, mas faltou espaço lá. E o único local para se instalar foi aqui. Aqui está o modelo da bateria, da CSB, bateria de qualidade. Certo? Aqui nós vamos ver já a UPS da APC, a Schneider. Essa aqui é uma Symetra 40K. Interessante notar aqui que as baterias ficam no mesmo rack dos módulos de potência. E aqui do lado fica um rack de bypass e o rack do quadro de cargas. Repare que eles são disjuntores do tipo plug-in. Você não precisa parafusar ele ali. Você só vai encaixar o disjuntor. Isso facilita ali para colocar disjuntores sem ter que desligar nada. Como são cargas críticas de data center, você não pode desligar a carga a qualquer momento. Inclusive roda há anos esses data centers sem nunca desligar nada. Aqui está o bypass então. Repare o caminho que ele faz aqui, passando pelo disjuntor Q1 e Q2 para sair lá para o painel de cargas, que é esse aqui de cima. E aqui tem o Q3 que fica no meio, que quando você precisar isolar o OPS, você vai chavear ele. Mas antes disso você tem que, na OPS, passar ela para Static Bypass. Aqui está o quadro aberto, então, quadro de disjuntores com sistema plugin. Na parte de trás aqui os barramentos. Aqui a parte do quadro de cargas. Aqui a parte do bypass, que vai para o OPS, entrada e saída. E aqui um rack com régua PDU,
que vem lá do quadro de cargas. Aqui na Cimeta 40K, vamos dar uma espiada aqui nela. Ela tem um display aqui na frente com algumas informações. É um display mais simples do que a da Vertiv. Esse modelo aqui já tem uns 12 anos de uso. E a Vertiv é mais nova, mas aqui no display tem todas as informações que você precisa. E normalmente se usa mais a interface web para verificar o status dela também. Aqui nós temos os modos de potência. Essa aqui já é uma 40K, ou seja, tem 40 mil watts de potência. E tem ali em cima os modos de inteligência, que são redundantes também. A ideia dos modos redundantes de potência é que se um falhar, os outros continuam atendendo a carga sem problema. Ali você viu que tinha 5 modos de potência, porque ele é N menos mais 1, então você tem um módulo extra ali. Aqui está a parte de inteligência ali, a placa de comunicação. E aqui embaixo tem a chave estática. As baterias ali, elas são modulares, você pode sacar fora um conjunto de baterias para fazer substituição. Ele não é mais hot swap, mas é uma troca ainda bem mais rápida do que você parafusar todas as baterias que nem está lá na outra UPS, que é a Vertiv, né? Então tá aí essa EPC Cimeta 40K com as baterias e os modos de potência no mesmo rack. Aqui algumas fotos da enchente que teve aqui quando a UPS da Vertiv estava aqui no subsolo. Repare que ficavam os 3 racks de bypass, de UPS e de baterias do mesmo lado. A enchente aqui durou... Eu achei que a enchente aqui ia encher, o rio ia baixar logo em alguns dias, mas levou mais de um mês para baixar a água do rio. E depois levou mais alguns meses para conseguirem esgotar a água toda do subsolo aqui, porque foi uma enchente que atingiu a cidade toda e não tinha nem pessoal suficiente que fizesse esse tipo de serviço de esgotar a água do subsolo e reativar a subestação do prédio. Então foi tudo bem demorado, levou meses aí para voltar de novo ao UPS. Repare que aqui depois da enchente, quando conseguiram esgotar a água, ficou tudo cheio de barro em cima dos quadros. A gente conseguiu salvar os modos de potência e as baterias dessa UPS. Repare que a UPS está sem os modos de potência, chave estática também. A gente conseguiu retirar antes da enchente inundar até o teto aqui, esse subsolo. Depois da enchente, o pessoal fez uma limpeza, quando já conseguiram religar aqui a energia elétrica do prédio também. Passaram uma lava-jato aqui para deixar bem limpa a UPS. E aqui a gente pode ver o estado dela depois de meses submersa. Depois de limpo também com lava-jato aqui. Aqui nós retiramos os modos de potência, que é o que dava para retirar, né? O rack não deu para ser salvo porque é muito pesado, tem os cabos conectados e não teria tempo para retirar ele. Então foi salvo as baterias e os modos de potência. Salvamos cerca de 200 mil reais de uma UPS de 360 mil reais. Aqui o estado que ficou os componentes, entrou barro por tudo aí e até que eu achei que estaria bem pior a situação dela, mas repare que os parafusos aqui estão totalmente oxidados. Então o fabricante resolveu condenar mesmo esse rack aqui. E nós tivemos que adquirir um novo rack de UPS para reaproveitar os modos, né? Esse rack de baterias aqui ele foi reaproveitado, foi limpo, com produtos anti-corrosão. Só foi trocado o disjuntor e foi trocado o borne ali também. Mas o rack foi aproveitado. As baterias a gente também conseguiu retirar a tempo da enchente tomar conta do prédio aqui. O bypass ali, o rack se perdeu e foi colocado um novo também. Essa enchente aqui foi um caos, porque até o data center aqui podia continuar rodando, teve que ser desligado, porque ele estava funcionando no gerador e o óleo diesel ficou escasso aqui. O óleo diesel ficou apenas para ser utilizado com ambulância e veículos de emergência. Então, mesmo tendo um gerador,
faltou energia no centro aqui de Porto Alegre e não pôde ser mantido no gerador por conta da falta da restrição de óleo diesel aqui no centro de Porto Alegre. Foi um caos aqui essa enchente. Aqui o quadro de cargas, ele foi limpo, foi trocado todos os disjuntores, mas repara ali que estragou o barramento. Foi trocado todos os disjuntores para poder voltar a ligar a elétrica do prédio. E depois esse quadro de cargas subiu lá para o outro andar do lado da UPS, onde eu mostrei para vocês antes. Foi trocado todo o quadro, na verdade, né? Mas os fios tiveram que ser levados lá para cima. Lembre que os fios lá estavam um pouco marcados até. Aqui a curiosidade, o dia da enchente, que a gente estava recolhendo esses equipamentos lá de baixo, recolhemos alguns switches também, alguns computadores, porque a enchente não invadiu só o subsolo, invadiu até o primeiro andar. E aqui o centro de Porto Alegre com a água entrando pelos bueiros ali, mesmo com o muro de proteção. A água entrou por tudo aí. Aqui alguns gráficos de monitoramento, que eu monitoro pelo LibreNMS, então tem um monitoramento bem interessante. Então é isso aí, pessoal, um vídeo rápido aqui para mostrar como são essas UPS de data center, as características dela, né, que são modulares, são feitas para durar e não parar de funcionar. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é para mostrar essas UPS, que são grandes no-breaks, né, para manter sistemas de cargas críticas de TI e de data center. E tem um custo alto, mas tem que ter uma qualidade muito boa também, para trabalhar por muito tempo sem parar e sem causar transtornos. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.